Bem-vindo à aula 5 do curso Microsoft Excel básico. Meu nome é Samuel e nesta videoaula nós iremos aprender 4 fórmulas importantíssimas para o Excel. Bom, como mencionado nas aulas anteriores, a utilização da base ela é a mesma. Inclusive, no início do curso vocês recebem, tem como realizar um download. Então, espero que gostem e revisitem as videoaulas, porque vocês têm acesso vitalício a isso, para poder não esquecerem tudo que já foi ministrado e aprendido. Tudo bem? Então vamos lá. Essas 4 fórmulas, existe um certo cuidado quando nós tentamos descobrir ou explicar a diferença entre mínimo e menor e máximo e maior. Tudo bem? Então, a fórmula mínimo, ela simplesmente trará o mínimo valor contido no conjunto de valores, ou seja, em um intervalo ela irá retornar o valor mínimo. Não é o primeiro mínimo, não é o segundo mínimo, não é o terceiro mínimo. Simplesmente ela irá trazer o mínimo dado ao intervalo selecionado. Tudo bem? Então eu coloquei igual a mínimo, não esqueçam do acento, que o mínimo ele exige. Irei selecionar este conjunto de valores, vou fechar o parêntese. Então dei 2 cliques porque este símbolo mostra que o valor contido é menor do que a coluna, espessura da largura da coluna. 2 cliques, então apareceu aqui o valor mínimo é o 4.600. Tudo bem? Lembre-se que a fórmula mínimo ela não me deu condições nenhuma de trazer se eu quisesse o terceiro mínimo, se eu quisesse o segundo mínimo. Ela não nos permite isso. Ela simplesmente faz com que nós trazemos o valor mínimo contido no intervalo selecionado. Bem, a fórmula máximo ela tem o mesmo entendimento, só que nós estamos trabalhando com amplitude. Então, se o mínimo ele nos traz o valor mínimo contido no intervalo, a fórmula máximo ela nos trará também um valor maior contido em um intervalo. Lembre-se que aqui neste caso também é necessário a utilização do acento. Tudo bem? Um atalho para preencher a fórmula é o Tab. Selecionei um conjunto de intervalos, fechei o parêntese, dei 2 cliques para aumentar, então ele me trouxe o valor máximo contido no intervalo selecionado, que no caso seria este. Lembre-se que ele não me permitiu trazer o segundo valor máximo ou o terceiro valor máximo neste conjunto de intervalo. Simplesmente ele me trouxe o valor máximo no intervalo selecionado. Tudo bem? Agora nós vamos falar da fórmula menor. Diferente do mínimo, lembram-se do que eu mencionei no início da aula? Diferente do mínimo, o menor ele trabalha com coeficiência. O que eu quero dizer com isso? Eu posso escolher o menor, o valor mínimo, utilizando a fórmula menor? Claro que eu posso. Mas se eu quiser escolher o segundo valor menor selecionado em um intervalo? Então, a diferença entre a função mínimo e a menor é justamente esse deslize em coeficiência. Então, se eu tenho condições de selecionar qual é o top 10 de valores menores, obviamente eu não vou utilizar o mínimo. Tudo bem? Então, vamos lá, ó, igual ao menor. Abriu parêntese. Observem que na escrita ele já deixa um K aqui de chave, né? De coeficiência. Qual que eu quero? Então, eu vou selecionar aqui um intervalo. Observe que quando eu der ponto e vírgula, ele está me fazendo uma pergunta. Você quer trazer qual menor? O primeiro menor? O segundo menor? O terceiro menor? Se a gente, neste intervalo, escolher o primeiro menor, nós sabemos que ele vai trazer o 4.600, depois
ele vai trazer os 6.000 e ele vai subindo. Depois o 36.000. Se eu colocar 1, ele me traz 4.600. Aqui apertando F2, vocês acessam de novo a fórmula. Se eu colocar 2, observe que ele altera. A função mínimo, ela não nos permite, não tem coeficiência depois. Ela não me dá condições de escolher qual é o top 10 ou qual é o rank que eu quero trazer dos números menores. Da mesma maneira, é a função maior. Ela também trabalha com coeficiência. Então nós vamos lá, igual maior, apertei o Tab porque facilita, com o tempo vocês se acostumarão, selecionei a range, ponto e vírgula, aí eu defino, eu quero o primeiro maior, que é o máximo deste intervalo, eu quero o segundo maior, eu quero o terceiro maior, então observe que se eu apertar o número 1, ele vai trazer um valor. Então, F2 ou 2 cliques. Se eu escolher o segundo maior. Para que é utilizado a fórmula menor e a fórmula maior? Se vocês quiserem saber quais são os 5 produtos que mais vendem, vocês vão utilizar a função maior. Quais são os 5 produtos que menos vendem, vocês podem utilizar a fórmula menor. Qual é o maior produto vendido? O volume do maior produto vendido? Pode ser o máximo. Qual é o produto que menos vende? Pode ser o mínimo. Agora, se vocês quiserem ter, dentro de uma gama de valores, um conjunto de 5 itens que mais se vende em um supermercado, ou 5 itens que vocês enxergam mais numa tabela, vocês podem utilizar a fórmula maior-menor. Estas fórmulas são essenciais na utilização de construção de relatórios, análise de dados. Diariamente todos os analistas utilizam. Tudo bem? Espero vocês na próxima aula. Até logo!